E se eu te dissesse que o maior culpado pela morte do multiverso da Marvel não é o vilão que todo mundo aponta? Não é o Kang, não é a Wanda, e acredite, não é nem mesmo o Doutor Destino. E se o verdadeiro responsável por todo esse colapso, guerra entre realidades, incursões, universos sendo apagados da existência, foi justamente um dos heróis mais importantes do MCU? Hoje eu vou te provar passo a passo que o multiverso não está morrendo por causa de um vilão, mas por causa das decisões erradas de alguém que sempre achou que estava fazendo o que era certo. Fica comigo até o final desse vídeo, porque quando tudo se conectar, Vingadores Doomsday vai mudar completamente de significado. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Desde o começo da saga do multiverso, a Marvel vem batendo na mesma tecla. Tem algo errado rolando. Realidades estão colidindo. Universos estão sendo destruídos. E todo mundo já sabe que isso vai culminar numa guerra multiversal que deve explodir de vez em Vingadores Doomsday e Guerras Secretas. Só que aí a gente entra num ponto bem interessante, galera. Porque até onde todo mundo sabe, guerras não se iniciam do nada. Antes de qualquer guerra, sempre tem a primeira pessoa que aperta o gatilho. E quando a gente olha para os quadrinhos que inspiram esses filmes, especialmente Guerras Secretas de 2015, a base da história é simples e assustadora. O multiverso inteiro ele tá morrendo porque as barreiras dele acabaram sendo danificadas. E não foi por causa de um único evento isolado, foi na verdade um efeito em cadeia. Na Marvel, quando dois universos começam a se aproximar demais, isso gera uma coisa chamada incursão. Basicamente, as fronteiras entre realidades começam a se desgastar, até que uma realidade invade a outra. Resultado disso é que um universo morre ou os dois morrem. E aqui a gente acaba entrando em um detalhe que muita gente acaba ignorando. Quase todas as incursões que acontecem ou são citadas no MCU, elas estão envolvendo com o quê? Pois é, magia. Não é tecnologia, não é ciência pura, é magia, e isso não é coincidência. No começo tudo apontava para o Kang. Variantes brincando com o tempo, guerras entre linhas do tempo, a AVT podando realidades. A ideia original era clara, o Kang seria o Thanos do multiverso. Só que algo acabou mudando. A própria Marvel começou a afastar o Kang de toda aquela narrativa. Em Loki temporada 2 fica claro que ele não é mais o motor principal da saga. A AVT ela muda, o teatro temporal é destruído e o multiverso passa a existir de uma forma praticamente incontrolável. Ou seja, o Kang causou sim muitos problemas, só que ele não é o assassino final do multiverso. Muita gente aponta para Wanda, e sim, ela fez coisas terríveis. Usou o Darkhold, usou dominação onírica, matou os Illuminatis, rasgou realidades. Só que aqui acaba entrando o detalhe crucial disso tudo. A Wanda, ela só conseguiu fazer tudo isso porque as barreiras do multiverso, elas já estavam fragmentadas. Então ela não foi o começo do problema, ela foi uma consequência. E tem mais, o próprio MCU deixa em aberto se a Wanda vai ter um papel central em Doomsday. Então faz pouco sentido narrativo colocar todo o peso da morte do multiverso em cima da Wanda. Ah, Eric, então só pode ser o Homem-Aranha por causa daquele feitiço que aconteceu lá no filme dele, né? Olha, galera, vamos com calma porque não foi o Peter em si. Tudo bem, a gente tá no caminho certo. Só que vamos lembrar que não foi ele que disparou o feitiço. E isso é muito importante porque, vamos lembrar, o Peter ele acabou indo pedir ajuda. Quem decidiu arriscar todo o tecido da realidade não foi ele, foi outra pessoa. E agora eu cheguei no ponto central de tudo, o nome que conecta todos os eventos mais graves do multiverso, o personagem que esteve presente em praticamente todo o grande colapso dessa saga, o Dr. Stephen Strange. E ó, calma aí, porque antes de você falar, não, meu Deus, impossível, você tá errado e tal, ó, a gente vai começar a ligar os pontos, e quando vocês verem toda essa junção, vai ser impossível ignorar os fatos. Volta comigo lá no primeiro filme do Doutor Estranho. Assim que ele tem acesso ao olho de Agamotto, o que ele faz? Ele lê os avisos? Respeita os limites? Nada disso. Ele mexe no tempo sem entender as consequências. Ele usa a magia da dimensão negra. Ele literalmente cria rachaduras no espaço-tempo. E o Wong fala com todas as letras. Abre aspas. Você não estava manipulando o tempo. Você estava quebrando ele. Fecha aspas. Esse foi o primeiro aviso e o próprio MCU, ele deixa tudo claro pra gente. A magia, ela não vem do nada. Os magos canalizam energia de outras dimensões do multiverso. Ou seja, toda vez que alguém usa magia de alto nível, está puxando energia de realidades externas.
Agora pensa comigo, se por acaso você começa a puxar energia repetidamente, sem limite, sem controle, o que vai acontecer com as barreiras do multiverso? Pois é, elas vão enfraquecer. E é exatamente aqui que muita gente se engana. O feitiço lançado em Homem-Aranha Sem Volta para Casa não era um simples apagador de memória. Se fosse só isso, bastaria apagar lembranças individuais. Só que não foi isso que rolou. Bora lembrar que fotos desapareceram, vídeos foram alterados, registros foram reescritos, a realidade inteira se adaptou. Isso não é apagar memória, isso é reescrever a linha do tempo. E tem mais, o próprio Wong avisa que aquele feitiço atravessa fronteiras entre realidades conhecidas e desconhecidas. Ou seja, o feitiço lançado pelo Doutor Estranho ecoou pelo multiverso, resultando no quê? Uma incursão. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Strange faz exatamente o que foi avisado para não fazer. Ele usa o Darkhold, ele faz dominação onírica e invade outras realidades. E toda vez que isso acontece, o MCU deixa claro, isso provoca incursões. Tanto é que a Clea aparece no final do filme dizendo basicamente, abre aspas, você causou uma incursão, agora precisa consertar, fecha aspas. E nada disso que tá acontecendo é coincidência. Lembra que lá em What If a gente vê um Doutor Estranho que destruiu o próprio universo? E sabe por que isso acontece? Porque ele tenta quebrar um ponto absoluto no tempo. Certos eventos precisam acontecer. Se eles não acontecerem, a realidade colapsa. E isso vale para tudo, pontos absolutos, eventos canônicos, seres âncoras e eventos nexos. Tudo segue a mesma regra, só que com nomes diferentes. E adivinha só quem sempre tenta quebrar isso? Pois é, o Dr. Stephen Strange. E o pior de tudo isso é que todo esse efeito dominó, ele não começou no No Way Home, ele começou lá atrás, em Guerra Infinita. Bem no momento em que Strange entrega a Joia do Tempo para Thanos. Ele estava certo naquele momento? Bom, ele estava, mas olha o efeito dominó causado. Thanos acaba estalando os dedos, o Tony cria a viagem no tempo, o roubo no tempo cria múltiplas ramificações. Essas ramificações viram novos universos, o multiverso cresce de forma descontrolada, as barreiras ficam instáveis, incursões começam a acontecer. Então temos uma decisão que gerou 1000 consequências. Só que relaxa que a culpa toda não é só do Doutor Estranho. Também tem um outro personagem que causou danos irreparáveis para o multiverso e a gente tá vendo as consequências disso agora. E o primeiro sinal de todo esse desastre tá lá naquele final bonito e emocionante de Vingadores Ultimato. Pois é, aquele final pode ter sido desastroso pro multiverso. Galera, vamos lembrar o que o próprio Professor Hulk explicou lá no filme. Quando você volta ao passado, você não conserta o presente, você cria uma nova linha do tempo. Ou seja, o momento em que Steve decide ficar no passado com a Peggy, ele cria uma nova realidade inteira. E devolver as Joias do Infinito não apaga essa linha. As ramificações nascem na escolha, e a escolha do Steve foi ficar. Tá, mas agora pensa comigo, o Steve Rogers, ele não é qualquer personagem, ele é um dos pilares do MCU, um possível ser âncora. Um personagem assim, vivendo fora do lugar certo, pode causar instabilidade temporal, quebra de eventos canônicos e até uma incursão lenta e silenciosa. Então, e se essa foi a primeira incursão real? Não em Sem Volta para Casa, mas anos antes, numa linha do tempo esquecida onde o Steve ficou no passado. Ah, mas e aí, aonde que o Doutor Destino se encaixa nisso tudo? Pois é aqui que a gente entra no plot twist. Tudo indica que o Doutor Destino não será quem mata o multiverso, muito pelo contrário, ele é quem tenta salvá-lo, só que do jeito errado, do jeito tirano, do jeito, bom, eu sei o que é melhor para todos. Exatamente do jeitinho que é nos quadrinhos. A ideia de criar uma realidade perfeita, um Battle World, uma linha do tempo controlada. E adivinha só quem nos quadrinhos acaba se juntando ao Doutor Destino para salvar o multiverso? Pois é, o próprio Doutor Estranho. E ele faz isso por causa da culpa que ele sente pela responsabilidade de ser o Mago Supremo e por saber que tudo começou com ele. Vingadores Doomsday não deve ser sobre quem vai destruir tudo. Isso já aconteceu. O filme deve ser quem vai decidir o que sobra, salvar infinitas realidades ou sacrificar a maioria para manter uma única realidade instável. E o Stephen Strange, como um cirurgião, ele sabe muito bem o que é estar nessa posição.
Afinal, para salvar o corpo, às vezes você tem que amputar um membro. Então não, o multiverso não morreu por causa de um vilão maluco. Ele está morrendo por causa de boas intenções, decisões pragmáticas e arrogância. E Stephen Strange e Steve Rogers não são os vilões da história, mas são os responsáveis pelos primeiros erros. E agora o preço precisa ser pago. Tá, mas agora eu quero saber de vocês. E aí, você acha mesmo que o Capitão América e o Doutor Estranho foram os primeiros personagens a quebrar o multiverso? Se não foi eles, quem vocês acham que foi os verdadeiros culpados? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E ó, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, que é de graça e ajuda muito a gente. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!